Bom dia. Nós iniciamos hoje o nosso estudo da Escola de Formação de Discípulos num tema que fala sobre os fundamentos da fé. Nós mencionamos ontem que fundamento é algo colocado por baixo para estabelecer uma base sobre a qual haverá uma edificação ou uma construção. Na palavra de Deus encontramos muitos textos que mencionam a importância dos fundamentos na vida do discípulo e vamos tomar alguns destes textos para entender por que devemos nos empenhar na fundamentação dos novos convertidos. O primeiro texto vem relatado em Mateus 7, do 24 ao 27, e é um texto paralelo de Lucas 6, 46 a 49, diz que o discípulo fundamentado terá uma vida cristã bem construída, sendo que nada poderá abalar a sua fé em Cristo. Segundo estes textos do Evangelho, em especial o de Lucas 6, 48 ao 9, na fundamentação de um edifício há duas coisas básicas: o cavar uma vala profunda e o lançar alicerce. No cavar, tira-se a terra. No lançar alicerce, colocam-se as pedras da fundação. Primeiro se tira a terra, depois se coloca a pedra. Nesta parábola, a terra se refere à natureza humana e carnal, aquilo que é adâmico. A pedra se refere ao Senhor Jesus, que é a pedra principal, a pedra angular, a pedra da esquina, a primeira pedra a ser lançada em uma construção. Assim, quando um discípulo é fundamentado, duas coisas devem ocorrer ao mesmo tempo. Tudo que é da terra, isso é, da natureza humana de Adão, deve ser retirado, e tudo que é da pedra, da natureza divina, da natureza de Cristo, deve ser colocado, deve ser fundamentado. 1 Coríntios 3, 10 ao 15 diz que esse fundamento é Jesus, especialmente o versículo 11, o que dá garantia de que o discípulo será salvo quando suas obras decorrentes da fé em Cristo forem julgadas. Portanto, ao falar de fundamentos, nós estamos de fato falando daquilo que converge para Cristo na experiência progressiva e ordenada do discípulo. Nesse mesmo texto em que o apóstolo menciona que Cristo é o nosso fundamento, ele diz: lancei o fundamento. Nós também, como Paulo, cooperamos com o Espírito Santo. Nós cooperamos com o Espírito Santo e vamos estabelecendo uma edificação de vidas para que vivam no propósito eterno de Deus, que é ter uma família que em tudo se assemelha a Jesus. E o Senhor nos dá a sua graça para que esse trabalho se opere e se realize, de fato, se materializando. Hebreus 5, 12 ao 14, nos leva a entender que o discípulo que recebeu fundamentação e constantemente pratica o que recebeu, crescerá em direção à maturidade, passando de criança em Cristo para a fase de adulto na fé. Para um edifício ser bem edificado, ele precisa ser bem fundamentado. E depois que ele está construído, seu fundamento, na verdade, nem aparece. É assim com as construções que nós conhecemos. Via de regra, o fundamento fica escondido. E o mesmo deve se dar no discipulado. Nós só seremos bem edificados, o aspecto exterior, o que aparece nas atitudes do discípulo, quando formos bem fundamentados. Então eu vou repetir. Você é bem edificado quando você é bem fundamentado. O aspecto interior, o que operou no coração de discípulo. Por outro lado, faltando a devida fundamentação, o crescimento na vida cristã fica comprometido.
O Salmo 11, no seu versículo 3, ele diz: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A continuação do texto de Hebreus indica os fundamentos aos quais o autor do livro se refere. Então, Hebreus 6, do 1 ao 3, é algo muito importante e diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino dos batismos, que aqui entra o batismo nas águas e do Espírito Santo, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, quando nós falamos dos fundamentos da fé, eu quero reiterar para você, eu quero relembrar que Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3, são os versículos, os versos bíblicos que estabelecem a doutrina dos fundamentos da fé. Quais são? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensinos do batismo no Espírito Santo e batismo nas águas, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tais fundamentos que Hebreus diz serem os princípios elementares da doutrina de Cristo, não contêm toda a verdade de Deus, mas são necessários para o discípulo crescer da fase de criança em Cristo, para que ele vá para a fase de adulto na fé. Então aí, na fase de adulto na fé, é quando ele poderá receber alimento mais sólido. Paulo fala bastante disso, né? Quando ele poderá receber alimento mais sólido da palavra de Deus. Então, tal crescimento não é apenas desejável, mas necessário e indispensável para todos os discípulos, para todos aplicarem-se a palavra do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos, Oséias 6,3, em conhecer ao Senhor. Mas temos que dar o seu início. Como Paulo, podemos dizer: lancei os fundamentos. Vamos, pois, como prudentes construtores, lançar os fundamentos na vida dos discípulos. É isso que nós fazemos aqui. Nós lançamos os fundamentos na vida dos discípulos. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver o primeiro fundamento da fé, que é justamente essa estrutura de Hebreus 6, do 1 ao 3, e o primeiro fundamento da fé, amanhã nós vamos ver, se Deus quiser, é arrependimento das obras mortas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça. Nós louvamos a Deus, declaramos em nome de Jesus que essa palavra ela nos conceda sabedoria e graça para que realmente sejamos fundamentados na fé, para que a nossa construção, a nossa edificação seja aperfeiçoada em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus que Ele abençoe a Jerusalém, que Ele abençoe a cidade para a qual Ele nos fez transportar, que Ele derrame a sua paz, o seu shalom sobre a nossa cidade, que Ele derrame a sua paz em Jerusalém. Nós pedimos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que o Senhor abençoe a obra das nossas mãos e tenha misericórdia para derramar sobre nós o pão e a semente em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que eles continuem regados pela presença do Altíssimo, que eles tenham interesse em Jesus, que eles sejam governados pelo Espírito Santo, que eles tenham temor de Deus, que eles prosperem, que eles prossigam em tudo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que nós tenhamos nesse dia 23 de maio um dia de excelência, um dia de grandeza, um dia de crescimento, um dia de paz, um dia de poder, um dia de graça, um dia de bondade. Nós louvamos a Deus, nós declaramos ao Senhor a bondade dele sobre nós e nossos filhos, em nome de Jesus, graça e paz. Até amanhã,
se Deus quiser, em nome de Jesus.